Bom dia, bom dia, bom dia, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, sejamos gratos por mais um dia, esse é o dia que o Senhor fez, portanto nos alegremos e regozijemos nele, aleluia, louvado seja o Senhor por mais um devocional, mais um café com palavra, para a glória de Deus. Nosso café com palavra de hoje, dia 4 de agosto de 2026, tem como título, Dê Lugar ao Espírito Santo. Dê lugar ao Espírito Santo. Bom dia, Meirinha. Seja bem-vinda, minha querida, paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Dê lugar ao Espírito Santo. Eita, Jesus, precisamos todo o tempo. Se o Espírito Santo realmente habita em nós, ele precisa habitar, reinar e dirigir. Então, dê lugar a esse Espírito Santo. Voltamos para o livro de Neemias, chegamos no capítulo de número 10 de Neemias. São 13 capítulos, eu acredito que essa semana a gente conclui o livro de Neemias para a gente ir para outro livro. Deus é bom, irmãos. Nós temos feito vários livros das Escrituras aqui no nosso Café com Palavra. Tem sido um momento de aprendizado, de aplicação da palavra às nossas vidas. Eu tenho esse devocional como presente de Deus para a minha vida. Então, é muito bom compartilhar a palavra de Deus, estar debaixo de uma liderança do Senhor, onde o Senhor nos dirige numa direção, num alinhamento com o Senhor, alinhado à vontade dEle. É maravilhoso. Então, vamos ao nosso capítulo 10 de Neemias. Bom dia, minha mãe, bênção. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus. Capítulo 10 de Neemias mostra a renovação da aliança. Nós vimos no capítulo 9 que o povo ficou tão constrangido de ouvir a palavra, tão arrependido, que o povo começou a jejuar e a orar. E foram 3 horas, novamente, de leitura da palavra, 3 horas de confissão de pecado, de arrependimento, de oração, de quebrantamento, de choro. E aqui no capítulo 10, terminou o capítulo 38, dizendo que eles decidiram fazer uma nova aliança com Deus. E o capítulo 10, ele mostra a renovação dessa aliança do povo de Israel com Deus. Destacando a assinatura, eles não ficaram só nas palavras, eles quiseram fazer um pacto formal, um documento, um compromisso de obediência e promessa de sustento da casa de Deus. Eles quiseram fazer esse documento para que todos soubessem que eles tinham assumido esse compromisso com o Senhor. E eu dividi o capítulo em 3 partes, como eu sempre tenho feito aqui, para que fique melhor a didática, melhor o aprendizado, a gente consiga gravar melhor o ensino deste capítulo de número 10 de Neemias. E a primeira parte do capítulo é justamente a assinatura do pacto. É interessante que essa assinatura do pacto começou com a liderança na frente. Por quê? Porque nós que exercemos algum tipo de liderança, nós precisamos ser o exemplo. Nós é que primeiro precisamos fazer, para depois exigir que os outros façam, ou pedir que os outros façam. Não tem como a gente ser um líder eficaz se nós primeiro não fizermos, se nós só delegarmos, só dermos ordens. Não funciona assim. Primeiro a gente faz e as pessoas seguem o exemplo. Jesus, ele era o exemplo para aquele povo. Ele primeiro fazia, por isso que o povo obedecia. E a liderança foi na frente. Primeiro foi o governador, Neemias. Era a liderança máxima ali daquele estado. Ele representava o próprio rei Artaxerxes. Então ele era o governador. Ele primeiro assina. Depois vem a liderança espiritual, os sacerdotes. Os sacerdotes assinam também. Então Neemias e os sacerdotes foram os primeiros a assinar o documento para dar o exemplo. Depois teve a participação geral, levitas, cantores, portadores, porteiros. Aí veio o restante do povo. Todo o povo que tinha se afastado dos costumes errados dos povos vizinhos também assinaram o acordo. Todos eles e começaram a assinar o acordo. Aí, dentro dessa assinatura do pacto, primeiro a liderança na frente, depois vem as promessas que eles assinaram. Qual foram essas promessas? O que eles prometeram obedecer aqui no capítulo 10 de Neemias? Primeiro, eles prometeram que eles não fariam casamentos mistos. O povo inteiro
se comprometeu a não casar seus filhos com pessoas de outros povos. Por quê? Era preconceito? Não. Era para evitar que eles caíssem na idolatria. Então essa foi a primeira regra do pacto que eles assinaram, renovando a aliança com o Senhor. Bom dia, irmã Aurília, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, minha querida. Seja bem-vinda ao nosso Café com Palavra, glória a Deus. E a segunda parte do pacto dizia que eles iam respeitar o sábado. Por que que isso era tão importante? O sábado ele não era somente como é que eu posso dizer assim, uma tradição, não era isso. O objetivo, quando Deus exige, Deus não pede, Deus exige que o povo de Israel guarde o sábado, é para que eles tivessem um tempo de descanso, para que eles descansassem do trabalho e também para que eles tivessem um dia sagrado, para eles passar aquele dia em adoração a Deus, em louvor, em oração. Esse era o objetivo de Deus, não era simplesmente uma tradição por tradição. Tinha um objetivo, Deus queria que aquele povo descansasse. Você sabe o que eles faziam, irmãos, antes do cativeiro? Antes do cativeiro, eles, na frente da liderança, eles posteriormente, tipo assim, eles pareciam guardar o sábado. Eles não faziam comércio dentro da cidade de Jerusalém no sábado, mas eles saíam para fora da cidade e eles faziam uma grande feira livre do lado de fora dos portões. E todo mundo ficava transitando, indo e comprando e pegando e vendendo e fazendo. E não havia descanso. No final do dia ninguém adorou, ninguém buscou, ninguém orou, ninguém descansou. Aí veio o cativeiro da Babilônia. Então, são coisas básicas que Deus exigiu. Não foi nada grande demais, mas o povo fazia questão de quebrar, porque o povo acha que sabe tudo. Ainda hoje, da mesma maneira. Deus coloca regras para a nossa vida, não é para nos segurar numa rédea curta, não é isso, é para nos proteger. Todos os muros de Deus são proteção para as nossas vidas. Todos os nãos do Senhor são protetivos, porque Ele vê coisas que a gente não vê. Nós vemos o agora, Deus vê lá na frente, daqui a 10 anos, uma pessoa que não tem descanso, daqui a 20 anos, quando essa pessoa tiver 60 anos, o corpo está totalmente destruído. Então Deus, Ele vê essas coisas, por isso Ele cria essas regras. Aí, por último, dentro do pacto, a última regra do pacto, a penúltima, aliás, era o cuidado com a terra. Esse também foi um dos motivos porque eles foram cativos na Babilônia. A gente às vezes diz, foi por causa da idolatria. Não foi só a idolatria, foram várias coisas que foram fazendo a medida de Deus encher. Aí levantar profetas para dizer, olha, vocês vão ser cativos por 70 anos. Exatamente, irmãos, de 70 anos que eles não devem descansar a terra. Foram os 70 anos que eles passaram na Babilônia para a terra descansar. Deus, quando Ele diz algo, é porque Ele sabe. Ele é onisciente, Ele tem todo o conhecimento. Ele sabe todas as coisas. Quando Ele exige algo do seu povo, é porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Então, para cada 6 anos de plantio, Deus exigia que o 7º ano, que era chamado de ano sabático, a terra descansasse. Só que o povo começou assim, rapaz, vou plantar mais, está produzindo tanto, nós estamos colhendo tanto, isso é bênção de Deus. Sabe aquela pessoa que arranja um emprego, que nunca mais ele vai na igreja porque ele está no emprego, ele diz que o emprego é bênção de Deus? O emprego está roubando ele da família, do culto, dos compromissos. Não, mas é bênção de Deus. Será? Será? Assim foi o povo de Israel. Então eles prometeram que iam deixar a terra descansar no ano sabático. Outra coisa que eles prometeram, que eles iam perdoar as dívidas daqueles que não tinham condições de pagar. Por quê? O que estava acontecendo? Nós vimos no capítulo de número 5 que eles estavam levando as filhas dos próprios parentes deles como escravas. Os filhos para trabalhar nas lavouras como escravos, porque eles não tinham condições de pagar as dívidas que eles estavam fazendo para comprar comida, porque era grande a opressão dos ricos sobre os pobres. Então eles prometem também perdoar a dívida daqueles que realmente não tinham como pagar. Também não era de um preguiçoso, de um velhaco, de um caloteiro. Era de alguém que realmente já tinha se esforçado e não tinha condições. Para que os filhos não fossem levados como escravos, eles perdoariam a dívida. E a última parte do pacto que eles prometeram foi exatamente o cuidado com a casa do Senhor. Aí vem o segundo
promessa que eles fazem. Aliás, desculpe, irmãos, o terceiro ponto do nosso capítulo 10. Eles prometem exatamente o que eu acabei de falar, o sustento do templo. Eles fazem também, eles colocam por escrito naquela aliança que eles dariam as ofertas e os dízimos, porque a oferta e dízimo é para a manutenção da casa do Senhor. Embora nesse tempo esteja bem difícil, irmãos, essas coisas, muito difícil. Eu não quero entrar aqui nesse mérito, porque eu não quero que ninguém diga que eu estou incentivando as pessoas a não dizimar e a não ofertar. Não é isso. Oferta e dízimo, a oferta fala da nossa generosidade e dízimo fala da nossa fidelidade. Então a gente oferta e a gente dizima é para o Senhor. Não importa o que os líderes, não importa o que os pastores, presidentes fazem com o dinheiro. O importante é que a gente tem que fazer a nossa parte. Embora nesse tempo esteja muito difícil. Os pastores andam de carros importados, com seguranças, carros blindados, moram em apartamentos de luxo, compram casas de campo, casas de praia, casas de serra, viajam para países para o exterior para descansar, para suas férias, enquanto muitas pessoas que para ofertar é a oferta da viúva, é tudo que tem. Muitas pessoas que ofertam com tudo que elas têm. Aquelas mulheres, senhorinhas, às vezes pobres, que vivem de uma aposentadoria, de um salário mínimo, mas são fiéis. O Senhor está vendo isso. E é o Senhor que vai cobrar de cada um deles. Então faça a sua parte, confie que Deus continua no controle de todas as coisas. Tem um tempo, mas todas as coisas estão sob o domínio do Senhor. Então eram essas ofertas e dízimos. O povo se comprometeu a entregar os dízimos da terra, tudo que eles produzissem, porque o dízimo ali era diferente de hoje. Nosso dízimo hoje é dízimo de dinheiro. Por quê? Porque todo mundo, ou quase todo mundo, tem algum tipo de renda, seja, sei lá, do Bolsa Família, seja de aposentadoria, seja do trabalho em si, seja porque tem um pequeno comércio, porque vende alguma coisa, mas tem algum tipo de renda. Dessa renda a gente tira o dízimo da casa do Senhor e ofertamos na obra do Senhor. Mas aqui não, era o dízimo da terra. Se eles plantassem romãs, eles traziam as romãs como dízimo. Se eles plantassem, a Bíblia diz que eles pagavam o dízimo até da hortelã e do endro, da arruda, do coentro. Eles pagavam o dízimo de todas as coisas. Nisso eles eram fiéis, se tornaram muito fiéis. E eles prometem também cuidar das necessidades dos sacerdotes e levitas. Vejam bem, necessidades. Necessidade não é ficar milionário, trilionário. É necessidades. O compromisso era de cuidar das necessidades. Necessidade é o pão de cada dia, é a roupa para vestir, é o calçado para calçar os pés. Necessidade aqui não é carro importado. Necessidade aqui não é possuir centenas de prédios, um monte de casa boa, apartamento alugado, empresas, e dizer que o dízimo é para necessidade. Então, a gente, irmãos, pensar não é pecado. Quem nos deu esse entendimento de pensar foi o Senhor. Foi o Senhor que nos fez seres inteligentes. Foi o Senhor que nos fez pessoas que pensam. Então, isso não é pecado. Você pode pensar. Você não pode mudar o que está escrito. Então, e eles prometeram também, dentro do pacto, não desamparar a casa do Senhor. O capítulo termina com uma forte decisão do povo de não abandonar a casa do Senhor e o funcionamento do culto. Eles prometeram que eles estariam presentes nos cultos e que eles não abandonariam a casa do Senhor. Por quê? Porque eles iam para as feiras no dia do culto. O culto do povo judeu só era no sábado. Só no sábado. O sábado era todo, tinha culto desde a hora que o sol nascia, 6 horas da manhã, até a hora que o sol se punha, que era para eles era considerado 6 horas da tarde. O dia judeu tinha 12 horas, era de 6 da manhã às 6 da tarde. Então eles tinham culto o dia todo no sábado. E eles estavam deixando esse culto para fazer a feira. Fazia a feira livre, do lado de fora de Jerusalém, e o povo, em vez de ir para o culto, ia para a feira. Mas eles prometeram que eles nunca mais iam desamparar a casa do Senhor. Nunca mais eles iam abandonar a casa do Senhor e o funcionamento do culto. Eles iam estar ali na casa do Senhor. Que lição esse capítulo 10 traz para as nossas vidas. Bom dia, minhas irmãs, Lília, Aninha e uma outra pessoa que não dá para mim saber o nome aqui. Mas bom dia para você também. Deus abençoe sua vida. Seja bem-vinda ao nosso devocional. Estamos estudando
vendo um pouco do capítulo 10 do livro de Neemias. Vamos fazer agora a aplicação desse capítulo para a nossa vida. Do mesmo jeito, eu dividi em 3 partes. E a aplicação desse capítulo, ele nos ensina a transformar arrependimento em atitudes concretas. Não adianta a gente dizer que se arrependeu e continuar do mesmo jeito. A gente tem que demonstrar, irmãos. Eu estava vendo não me lembro se foi um filme ou foi uma série. Foi algo assim. Eu gosto muito de série, mais do que de filme. Foi uma série que eu assisto chamada Doce Magnólia. E numa cidadezinha pequena dos Estados Unidos se passa essa série. E tem um casal lá que tem muitos conflitos, porque a mulher ela é muito trabalhadora, dona de um restaurante, e o marido ele é muito descansado, ele inventa aí uns negócios que não dá certo, gasta o dinheiro do lucro do restaurante investindo em coisas que não dá, e acaba que o casamento vive em conflito por causa desse desequilíbrio nas finanças. E eu ouvi uma frase muito interessante dela. Houve um incêndio, eles perderam tudo, perderam a casa deles, tudo. Ficaram só com o restaurante. E o incêndio foi causado porque ele inventou de comprar umas bicicletas elétricas para alugar, que é o que está em alta agora, né? E a série é de agora, ela se passa nesse tempo. Aí ele inventou de comprar essas bicicletas elétricas e comprou de um fornecedor que não tinha registro, era irregular. E colocou na garagem. As baterias dessas bicicletas esquentaram, elas pegaram fogo e com isso incendiou toda a casa deles. Eles mal conseguiram sair. Ele, a esposa e a filha quase não se salvam por causa disso. E depois que tudo aconteceu, que os bombeiros descobriram que foi essa a causa, eles conversando. É nessa frase que eu quero chegar, mas eu quis mostrar o contexto para você entender a frase. Ela disse, eles vão conversar e ele confessa para ela que ela não sabia que essas bicicletas estavam lá na garagem. Ele fez tudo escondido dela. E ele vai confessar porque a culpa está corroendo ele demais. Ele vai confessar porque os bombeiros disseram que encontraram algumas baterias que causaram o incêndio. E ela se questionando de onde foram essas baterias, ele acaba que ele fica tão constrangido que ele confessa que foi ele que comprou e botou lá essas bicicletas. Aí ele diz assim, mas me perdoe, você sabe que eu te amo. Ele diz para ela. E ela diz para ele o seguinte, a resposta dela é o que eu quero compartilhar com vocês. Ela diz para ele, não existe amor de palavras. Amor só é amor se vier regado de atitudes. Do mesmo jeito, não existe fé de palavras. Não existe arrependimento de palavras. Arrependimento e fé são demonstrados em atitudes práticas. A gente precisa demonstrar isso em atitudes práticas. Não dá para a gente dizer que está arrependido, ou então a gente dizer que a gente tem uma fé muito grande se a gente não pratica isso. Então a gente precisa pensar sobre isso. Como eu disse nesse instante, Deus nos deu essa capacidade de pensar, de raciocinar. Nós somos seres inteligentes. Pra vocês terem uma ideia, nós mulheres, os homens têm geralmente um QI mais alto, isso é um fato. Mas nós mulheres desenvolvemos muito mais o nosso QI. Sabe por quê? Porque nós temos Vou botar nas palavras de hoje, vou tirar do científico e colocar nas palavras que você possa entender. Nós temos um processador de dados superior a qualquer computador. E nós mulheres é muito rápido. Enquanto o homem ele só consegue pensar numa coisa por vez, que o pastor Josué Gonçalves chama de só consegue abrir uma caixa por vez, nós mulheres conseguimos abrir 5, 6, 7, 8, 10 caixas ao mesmo tempo. A gente consegue pensar, é por isso que é por isso que a gente fala mais, porque a gente processa muito mais rápido. Por isso que a gente tem muito mais palavras para falar durante o dia. Temos necessidade realmente de falar, porque a gente processa muito mais rápido. A gente consegue fazer N coisas ao mesmo tempo. A gente consegue, por exemplo, eu estou aqui com vocês, eu já coloquei roupa na máquina, eu já coloquei feijão, está cozinhando, vocês estão ouvindo o barulho da panela de pressão. Eu já fiz um monte de coisas, enquanto eu meditava no texto para trazer para vocês. Então é assim, nós temos essa capacidade. Então nós temos uma capacidade de raciocínio mais rápido, de pensar mais rápido, nós processamos as coisas mais rápido. Então não é pecado você pensar, foi Deus quem nos deu essa capacidade. Você não pode fazer do seu pensamento ou do seu raciocínio uma lei. Não, você pensa e você analisa as coisas. Você analisa. Meu pai costumava dizer, era o versículo predileto dele. Ele dizia assim, examinai de tudo e retém o que é bom. Era um versículo predileto dele. Então, é um conselho bíblico. Examinai de tudo, retenha
o que é bom. O Pinheiro, meu marido, o pastor Pinheiro, ele costuma dizer assim, quando a gente vai para a igreja, a gente conversa muito, eu e ele. Ele diz assim, leve 2 sacos, um com fundo e um sem fundo. Aquilo que é bom, você coloca no saco com fundo e leva para a sua vida. Aquilo que não foi bom, você analisou e viu que não era bom, bota no saco sem fundo e deixa lá mesmo. Ele diz que assim como comer um peixe, que você come tirando as espinhas, do mesmo jeito. É nos relacionamentos, é nas amizades, é na igreja. Vá comendo, tirando as espinhas. E aproveite o que é bom, que edifica para a sua vida. O que não edifica, deixa lá. Então a fé, ela precisa ser pública e clara. É o primeiro ponto de aplicação desse texto. Nós precisamos assumir um compromisso de fé pública e clara e prática. É o que Tiago diz. Como é que tu diz que ama o teu irmão? Como é que tu diz que ama a Deus e não ama o teu irmão? Ou então, como é que tu escuta o teu irmão dizendo que está com fome e tu diz, eu vou orar por você. Tendo você em casa, como repartir com ele um prato de comida, um pedaço de pão. Então, ela precisa ser prática. Aí Tiago diz, me mostra a tua fé pelas obras, que eu te mostro as minhas obras pela fé. Então tem que ter, irmãos, as duas coisas tem que caminhar junto, tem que ser prático. O povo não ficou apenas na emoção, do choro, não. Ou então em promessas vagas, Senhor, eu prometo que eu vou ser bom. Não. O povo, eles queriam tanto que fosse verdade aquilo na vida deles, que eles foram intencionais. Nós falamos muito sobre isso aqui nesse devocional, sobre ser intencional. Nós falamos muito sobre foco, nós falamos muito sobre identidade aqui nesse devocional. Eu creio que Deus quer ensinar para quem assiste algo como Ele está ensinando para mim. Deus primeiro ensina para mim, para depois eu compartilhar com você. Então eles não ficaram em promessas vagas. Eles colocaram por escrito e eles registraram em cartório. Esdras, ele era escriba. Como escriba, ele era dono, como se ele fosse um dono de um cartório, um escrivão. Ele tinha a capacidade de registrar aquilo ali. E eles registraram. Então a verdadeira mudança de vida exige alvos claros. Exige uma fé prática. Não é só de palavras. Do mesmo jeito o amor. Do mesmo jeito dentro da família, dentro do casamento. O amor só é amor quando ele é regado de atitudes. Quando ele é regado de atitudes. Não dá para dizer, eu te amo, e não faz nada para demonstrar esse amor. O amor é amor quando ele é regado de atitudes. Ele é acompanhado de serviço. Segunda aplicação de Neemias 10. Guardar a identidade, os valores. É isso que esse capítulo está nos ensinando, irmãos. Nós precisamos guardar a nossa identidade e os nossos valores. Nós não podemos negociar o que é inegociável. A nossa identidade em Deus é inegociável. Os nossos valores estabelecidos na palavra são inegociáveis. Não existe, hoje estão se pregando um evangelho do relativo. Isso não é evangelho, isso é progressismo disfarçado de evangelho. O evangelho não é relativo, o evangelho ele é absoluto, ele não muda. Ele é o mesmo que foi para a igreja do início, quando Jesus foi assunto aos céus lá em Atos 1, é o que serve para a igreja ainda hoje, no século 21, no ano de 2026. É o mesmo evangelho. O evangelho ele não é relativo, ele é absoluto, ele não muda. Então nós precisamos guardar a identidade e os valores. A decisão do povo de não casar seus filhos com os povos pagãos não era preconceito, não é porque se sentisse melhor do que o povo, não era nada disso. Era para proteger a fé contra a idolatria. Todas as vezes que a idolatria entrou no meio do povo de Israel, foi através de alguma aliança, de algum pacto, de algum casamento, de alguma coisa que foi feita. Então era para preservar a fé. Avalie quais as influências, quais os ambientes, os relacionamentos que estão distanciando você dos seus valores, da sua fé. Avalie, faça uma análise. Outro versículo que eu cito muito aqui, porque ele é regra na minha vida, é: examine-se, pois o homem é assim mesmo. Quando se fala de homem, é homem, mulher, criança, jovem, é todo mundo. Então, o apóstolo ele vai mais além. O apóstolo Paulo diz assim: se nós nos julgássemos, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Então, examine, preste atenção, avalie. O que é que tem lhe influenciado?
se no meio das redes sociais, se nos ambientes, se nos relacionamentos, se isso está distanciando você dos seus valores e da sua fé, hoje, tome uma decisão. Faça uma nova aliança com o Senhor. Faça um pacto, como esse povo fez. Coloca por escrito. Assina e data. Senhor, hoje, dia 4 de agosto, eu faço essa aliança contigo. Esse pacto contigo. E assina embaixo. E presta atenção. Presta atenção. Porque a Bíblia também diz que é melhor não votar do que votar e não pagar. Se você fizer uma aliança com Deus, você cumpra. Porque diz que é melhor amarrar uma pedra no pescoço, se lançar de cima de uma ponte, dentro de uma correnteza. Irmãos, eu sei, é para não fazer. Deus da misericórdia, sim, Deus de misericórdia, mas também é o Deus da verdade, é o Deus da palavra, é o Deus do compromisso, é o Deus da justiça. E se existe uma coisa que não volta atrás, é uma palavra dada. Então, preste atenção. Só faça essa aliança com o Senhor se você realmente quer cumprir ela. Terceira e última aplicação que nós fazemos de 10, também está a priorizar a nossa confiança em Deus e o nosso descanso. Deus quer que nós descansemos, irmão. É muito bom estar na casa do Senhor. Mas se a gente estiver direto, todo dia, irmão, se cansa. Então, tire um dia para descansar. Trabalhar é muito bom, é o que supre as nossas necessidades. Mas trabalhar direto, tire um dia para descansar. Sua família precisa da sua atenção. Você precisa refazer suas energias, suas forças. Nós, mulheres, é quem mais precisamos vigiar nessa área. Porque a gente pensa que a gente é de ferro. Eu sou assim. Eu estou morrendo de dor. Mas eu não paro com o meu serviço. Eu me seguro numa coisa, me seguro noutra. Às vezes é difícil até para mim andar por causa dos meus joelhos. Eu estou com uma artrose, artrite nos joelhos, de uma forma que... Eu fui para um ortopedista que ele disse que o meu joelho tem mais de 100 pequenos fragmentos de osso. O osso está se deteriorando. Então isso causa muita dor. É uma dor constante. Mas eu não paro. Então, se a gente não vigiar, é bem nocivo para a nossa vida. Ainda mais que os anos chegam e eles pesam. Segunda-feira, em nome de Jesus, dia 10 de agosto, eu vou fazer 56 anos. Não são 56 dias, já são 56 primaveras, 56 outonos, 56 invernos, 56 verões. É muita coisa. Então, a gente vai se deteriorando. A gente precisa aplicar isso para a nossa vida. Ao guardar o sábado e o ano sabático, o povo abriu mão do lucro financeiro, que eles faziam a feira, lembra que eu falei? Eles abriram mão desse lucro financeiro imediato, para demonstrar que eles confiavam no Senhor como provedor do seu sustento. Nós precisamos confiar que é o Senhor que nos sustenta. A gente tem que tirar um dia sem trabalhar. Pelo menos hoje nós temos o domingo para estar na escola bíblica. Quem canta em conjunto, às vezes vai ensaiar à tarde, ou então vai fazer um evangelismo. E à noite está no culto. Domingo passado eu fui para 3 cultos. Meu filho mais velho disse assim, mãe, pelo amor de Deus. Eu digo, meu filho, é bom demais estar na casa do Senhor. Eu fui para a escola bíblica, dei aula na escola bíblica, foi uma bênção a escola. Nós vimos Paulo lá no meio dos filósofos, uma bênção. Não consegui concluir a aula, porque era uma aula muito rica, muito profunda, muito regada de presença de Deus. Não consegui concluir. Ficou incompleta a aula, eu pedi perdão às irmãs, mas ficou incompleta. Às 3 horas eu fui para o culto da Comunidade das Nações, maravilhoso culto, ouvi uma palavra maravilhosa do pastor Flávio Façanha, e à noite eu estive na minha congregação, no culto também, um culto abençoado para a glória do nome do Senhor. Então, é bom demais. Quando cheguei ainda fui fazer o devocional, quer dizer, foi como se fosse 4 cultos, e foi bom demais, mas a gente precisa priorizar o nosso descanso, e a nossa confiança em Deus, e o nosso tempo em família. Nesse tempo, separar um tempo para o descanso é muito difícil, porque todo mundo vive uma vida agitada, é todo mundo correndo para um lado e para o outro, mas a gente precisa separar um tempo para o descanso, para a família e para Deus. E isso vai ser um ato de fé, isso é uma forma de adorar a Deus, porque foi algo que Ele exigiu. Então é uma forma de você adorar, é uma forma de você obedecer. O povo colocou dentro do pacto isso. Mostrar que
O que é que ocupa o seu coração? Quando você tira um dia de descanso, você está dizendo, Senhor, quem ocupa o meu coração és tu. Eu estou obedecendo a tua ordem, eu vou descansar. Estou nem aí se tem roupa suja. Estou nem aí se a casa precisa passar pano, se precisa vai. Eu vou descansar, vou ler um livro, vou assistir uma série, vou para uma praia, vou passear no shopping, vou visitar uma amiga. Eu não vou fazer as mesmas coisas. Tire um dia, você vai ver que ninguém vai morrer, a casa não vai se acabar. Não, você vai ver, você vai se sentir muito mais renovada, revigorada, cheia da graça. No outro final de semana, não sei se é no passado, no outro, eu chamei o Pinheiro, nós fomos para a fazenda. Nós tínhamos um convite para ir para um culto na Pedra Branca, mas eu abri mão desse convite. Eu disse, não, paixão, vamos para a fazenda, vamos descansar. E foi revigorante para a minha vida, irmãos. Eu estava muito ruim, estava me sentindo muito mal. E foi muito bom mesmo. Embora lá eu não parei, fiquei fazendo as minhas coisas normais. Fiz pão de queijo, fiz pão normal, fiz bolo, fiz tudo enquanto lá também. Cozinhei, almoço, janta, café da tarde, café da manhã. Levantava 5 da manhã, me levantei 5 da manhã no sábado para fazer as coisas, mas foi maravilhoso. Foi na sexta, voltou no sábado à tarde, a gente então voltou no domingo, porque domingo de manhãzinho a Manelzinho vinha para casa, mas foi uma bênção, revigorante. Então tire um tempo para o seu descanso, priorize a sua confiança em Deus e o seu descanso, e momentos em família, faça um piquenique, Parque do Cocó, ali no zoológico, dá um piquenique maravilhoso. Até aqui na lagoa, quem mora próximo aqui da Lagoa do Mudubim, ali tem uma parte que tem um jardinzinho, que dá para você fazer um piquenique assim, legal também. Então faça algo diferente. Priorize essa confiança em Deus através do descanso. E por último, aquele povo prometeu sustentar a obra de Deus. O capítulo termina com a seguinte frase: não desampararemos a casa do nosso Deus. O povo assumiu a responsabilidade firme que eles financiariam e a prática de manter o templo funcionando. Eles prometeram isso ao Senhor. Nós vamos manter o templo funcionando. O templo não vai parar por falta de manutenção. Nós vamos manter o templo funcionando. Então, uma fé madura se envolve com o serviço da casa do Senhor e com a manutenção da obra de Deus. Também não é só dar o dinheiro e não estar lá participando. Uma cadeira que você limpa, uma recepção que você faz com alguém que chega, um convite que você faz para alguém, é uma maneira também de servir ao Senhor, de manter a obra de Deus funcionando. Amém, meus irmãos? Eu acho que eu me excedi demais no capítulo 10 de Neemias, mas é porque é muito maravilhoso para as nossas vidas. O devocional vai ficar muito longo. Deixa eu concluir aqui em nome de Jesus para a gente terminar. O nosso devocional de hoje: dê lugar ao Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 26 ao 27. Vocês me permitem eu sair só para me apagar ali aquele fogo? É rapidinho. Pronto, voltei. Perdão, mas é porque eu não fosse a queimar. Então, Efésios capítulo 4, verso 26 e 27 diz assim: quando ficarem irados, quando vocês estiverem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto vocês estiverem com ira. Enquanto durar a ira de vocês. E não deem lugar ao diabo. Esse é um conselho muito profundo que Paulo nos dá. Porque nós nos iramos às vezes. Perdemos a calma. O problema não é se irar. O problema é pecar enquanto está irado. O problema é dizer palavras que depois vão trazer arrependimento. Tomar atitudes que depois vão trazer arrependimento. E essa parte de dizer o que não deve, de tomar atitudes que vão trazer arrependimento, é o lugar ao diabo. Por isso que ele conclui o pensamento dizendo: não deem lugar ao diabo. No turbilhão do dia a dia da nossa vida, é a urgência, é a pressão, a pressa que estão sobre os nossos ombros, constante, podem acabar se acumulando cada vez mais, deixando tarefas pendentes e situações a resolver. A gente acaba cedendo a essas coisas. Em meio a tudo isso, basta uma pequena faísca para tudo explodir e acabarmos saindo do nosso controle. Então a gente tem que ter muito domínio próprio. Tem que ter muito cuidado para essas coisas não acabarem se acumulando em nós, explodindo, às vezes em alguém que
tem nem porquê. Mas a gente acaba explodindo. E quando é isso, quando a gente sai do nosso controle, nós sucumbimos à ansiedade, ao estresse e damos lugar à ira. Talvez você tenha se identificado com isso. Talvez alguns desses episódios sejam comuns na sua vida. Com tudo isso, acende um sinal de alerta. Então, esse devocional de hoje é como se o Senhor estivesse dizendo a canção do Leandro Borges. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma, 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 não se preocupe, tenha calma. Talvez seja isso, o Espírito Santo querendo nos lembrar que Ele está conosco, que nós precisamos dar lugar a esse Espírito Santo. A falta de consciência sobre os perigos da ira resulta em situações nas quais pessoas, em poucos segundos, saem da sua condição aparentemente pacífica para a prática de atos lamentáveis e muitas vezes descontrolados. Tem pessoas que, mesmo sendo cristãs, acabam falando palavrões, palavras de baixo escalão. Tem pessoas que amaldiçoam quando estão iradas. Oh, Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Eu sou muito difícil de discutir, irmãos. Muito difícil de eu perder assim, a calma mesmo. Eu fico chateada, eu fico com muita raiva. Mas eu peço a Deus, Senhor, me ajuda. Rapidamente, porque eu não me desligo do Senhor. Aí eu digo, Senhor, me ajuda. Bem rápido, eu faço uma oração rápida na minha mente. Para me ter, porque eu sou uma pessoa colérica sanguínea. Então eu vivo sob o domínio do Espírito Santo 24 horas. Porque tem coisas que eu não tenho paciência. Eu confesso para vocês que tem coisas que eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência com repetições. Pessoas que repetem a mesma coisa 1000 vezes perto de mim. Eu fico, irmãos, só Deus é que me dá graça. Eu não tenho paciência. Às vezes algumas coisas muito óbvias que as pessoas perguntam, eu também não tenho muita paciência. Então é difícil para mim. Vocês não têm noção. Eu vivo debaixo do Espírito Santo. Mas é muito difícil eu me zangar assim, brigar com as pessoas. Muito difícil mesmo eu brigar com alguém. É muito difícil eu discutir. Mas o meu marido, acho que está com muitos anos que eu não discuto com ele. Eu me calo quando ele está chateado. E quando eu também não estou muito bem, eu fico calada. Não digo nada que é para poder não brigar. A gente ter essa capacidade de controlar a ira. Porque não é pecado se irar. O pecado é deixar que a ira domine a gente. O pecado é a gente falar o que não deve, fazer o que não deve e dar lugar ao diabo. Isso é que é pecado. Então a gente tem essa abertura para ter raiva. A gente não pode fazer com que essa raiva domine a nossa vida. Quem conviveu comigo já há alguns anos, quem convive, sabe do que eu estou falando. É muito difícil alguém me ver. Eu perco lugar em fila, o pessoal toma a minha frente, em supermercado, toma coisa da minha mão quando eu estou comprando. Mas eu não revido, não digo nada. Porque eu sei que se eu for começar a falar, vai ser difícil eu me calar. E se eu for dizer, eu sei o que eu quero dizer. Graças a Deus, Deus me fez uma pessoa, não estou me exaltando não, eu estou compartilhando com vocês. Deus me fez uma pessoa muito inteligente. E eu tenho a capacidade de pensar muito rápido. Então eu sei que se eu for falar, não vou poder dizer que foi sem querer. Se eu for falar, já passou pelo meu processador, já passou pelo meu banco de dados, já foi processado. Então é melhor eu me calar do que eu falar. E é isso que eu peço ao Senhor. Eu, quando me acordo de manhã, eu digo, Senhor, hoje, mais um dia, coloca um guarda à porta dos meus lábios. Faça a oração que Davi fez em um dos salmos. Coloca um guarda, Senhor, à porta dos meus lábios. E não me deixe falar o que não procede de ti. Não me deixe falar nem o engano, nem a mentira, nem a maledicência, nem a murmuração e nem tampouco confusão. Em nome de Jesus, eu faço essa oração. Porque eu sei que eu sou totalmente dependente dele. Sem ele, nada posso. Sem ele, eu não tenho como fazer nada. Ele é que é o Senhor da minha vida. Então, discussões triviais, pequenos incidentes de trabalho ou familiares podem se transformar em guerras e levar a atos graves que não são facilmente solucionados. Uma vez que se fala, é difícil voltar atrás. Tem uma ilustração que eu gosto muito, eu até já escrevi no meu Instagram, tá lá no meu Instagram, também no meu Facebook,
de um menino chamado Joãozinho. O Joãozinho era muito agressivo, brigão, arengueiro. Sabe aquele menino que não parava, todo tempo implicando, dizendo coisas que não devia dizer. Ia para a escola, arengava com todo mundo. E o pai era todo tempo recebendo reclamação. E o pai já não sabia mais o que fizesse, ele brigando com os irmãos dele. Aí quando o Joãozinho tinha assim, por volta dos 8 anos, o pai dele comprou um martelo e um saco de pregos. Chamou o Joãozinho: Joãozinho, vem cá, Joãozinho. E olha, eu tenho um presente para você, Joãozinho. Aí ele todo alegre: ô pai, um presente? Opa! Aí o pai tira de dentro da sacola um saco de pregos e um martelo. Ele: pai, que presente é esse? Eca! Aí o pai dele: meu filho, é o seguinte, você vai fazer um acordo com seu pai. Todas as vezes, sabe a cerca lá do quintal? Nosso quintal é todo de cerca de madeira. Meu filho, sabe aquela cerca lá? Todas as vezes que o meu filho perder a calma, meu filho vai lá na cerca e coloca um prego desse. Para meu filho não ferir ninguém, não dizer nada com ninguém, não maltratar ninguém, não arengar com ninguém. Todas as vezes que meu filho perder a calma, meu filho vai lá na cerca e coloca um prego desses. É assim Joãozinho fez. Todas as vezes que ele perdia a calma, ia lá. No primeiro dia, ele colocou mais de 100 pregos na cerca. E ele machucou os dedos ficaram tudo inchados, estourou uma unha. E foi mostrar para o pai. Aí o pai dele foi e disse: você está vendo? Era melhor você se acalmar do que você se machucar. Continue botando os pregos na cerca, que eu vou ficar abastecendo os seus pregos. E o Joãozinho começou a perceber que era melhor engolir o que ele ia dizer do que machucar os dedos colocando pregos na cerca. Aí quando o Joãozinho já era adulto, o Joãozinho já tinha lá seus 18 anos, já tinha passado 10 anos que o pai havia dado o saco de pregos e o martelo, ele chegou pro pai e disse: pai, hoje é o primeiro dia, pai, tá terminando o dia, e eu não coloquei nenhum prego na cerca, pai. Oh, meu pai, como eu tô feliz, eu consigo agora me acalmar. Aí o pai dele foi e disse assim: pô, meu filho, você vai fazer o seguinte agora, Joãozinho. Para cada dia que você conseguir se acalmar, você vai tirar um prego da cerca. Todo dia que você passou o final do dia, você vai dormir, antes de dormir, você vai lá na cerca e tira um prego. Aí o Joãozinho casou, teve filhos e continuou tirando os pregos da cerca. Aí o Joãozinho já era bem adulto, o pai já era bem idoso. O Joãozinho chega e diz: pai, aí pai, hoje eu consegui tirar o último prego da cerca. Pai, tô tranquilo, nunca mais, pai, eu perdi a calma. Aí ele disse: para a missão ficar completa, filho, agora você vai ter que ir lá na cerca e você vai ter que tirar todas as marcas que os pregos causaram. Aí ele disse, pensou um pouco, já era um adulto, já um senhor: pai, isso é impossível. Por mais que eu coloque uma massa, passe uma tinta, mas a marca vai estar lá. Ele disse: é exatamente isso que eu queria que você entendesse, você agora entendeu. Por mais que você peça desculpa a alguém, a marca do que se falou, a marca do que se fez, fica lá. Eu choro todas as vezes que eu conto essa história. E olha que eu conto essa história, acho que desde que eu tinha 14 anos de idade. Mas todas as vezes eu ainda choro. Sabe por quê, irmãos? Porque é exatamente isso. É melhor a gente se calar. Porque depois que a palavra é lançada, ela não volta atrás. Ela deixa marcas, ela deixa feridas, que por mais que a pessoa diga que desculpou, mas a dor vai estar lá. A dor é curada, vira uma casquinha, mas a cicatriz fica lá, marcada. Que a gente possa refletir sobre isso, pensar sobre isso e pedir ao Senhor domínio próprio, pedir ao Senhor a capacidade de calar os nossos lábios. Faça essa oração que eu faço todos os dias. Peça ao Senhor para colocar um guarda à porta dos seus lábios. Não podemos voltar atrás com as palavras já lançadas. Diferentemente da internet, que se a gente colocar um comentário, a gente se arrepender, a gente vai lá rapidamente e pode excluir. As palavras depois de ditas, não tem como a gente voltar atrás. No dia a dia, uma palavra proferida pode abalar profundamente a vida de alguém. Podemos optar por ceder à ira, ou escolher, rejeitar a ira, rejeitar esse caminho e pedir o Senhor para nos encher e pedir o Espírito Santo para atuar nas nossas vidas. Dê lugar ao Espírito Santo. A única forma de vencer diariamente esse sentimento é não carregarmos esses pesos. Para isso, precisamos lançar esse fardo do dia a dia sobre Jesus. Ele tem capacidade para suportar os nossos fardos. É com ele que devemos desabafar. Entra no quarto,
fecha a porta, conta tudo para ele. Hoje eu fiz uma oração, depois que eu cheguei da caminhada, eu chorei tanto na presença do Senhor, mas eu me senti tão bem, irmão, depois que eu chorei. Coloquei diante do Senhor tudo que estava me incomodando, que estava doendo no meu corpo físico. Eu digo, Senhor, tá aí, é tudo teu. Tu és o único que tem a capacidade. Faz uma ressonância no meu corpo, da cabeça aos pés. Faz aí uma ressonância completa. E disse, como disse Davi no Salmo 139, sonda-me e conhece o meu coração. Sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que nós possamos fazer essa oração todos os dias. Desabafar com Jesus. Pedir direcionamento e a capacidade para lidar melhor com as circunstâncias que nos cercam. Permita que o Senhor Jesus transforme seu coração. Para que a luz de Deus dissipe toda treva, toda sombra dos maus sentimentos. Trazendo paz, harmonia e fé ao seu coração. Amém, meus irmãos? A palavra de hoje é harmonia. E a frase é: toda palavra dita sem amor perde a razão. Toda palavra dita sem ser regado pelo amor perde a razão. Então analise-se o homem a si mesmo. Examine-se. Se nós fôssemos nos julgar, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Amém? Deus abençoe suas vidas. Dê lugar ao Espírito Santo. É o devocional de hoje, dia 4 de agosto de 2026. Deixa eu orar por você. Senhor amado, eu quero te agradecer por esta palavra. Quero te agradecer, Senhor, porque tu nos ama tanto, Senhor, que tu nos ensina. Tu coloca limites. Tu coloca cercas protetórias. Tu coloca muros para que nós sejamos protegidos, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a demonstrar uma fé prática, não só de palavras. Nos ajuda a ter consciência da manutenção da tua casa, do trabalho da tua obra. Nos ajuda, Senhor, a termos compromisso contigo, a não nos contaminarmos com aquilo que não te agrada e tirarmos um tempo para o nosso descanso. Nos ajuda a ter essa consciência que nós não somos super-homens nem super-mulheres. Nós somos pessoas frágeis, carentes e totalmente dependentes de Ti. Abençoa, Senhor, cada um desses que estão aqui comigo nesta manhã. Abençoa aqueles, meu Pai, que ainda vão assistir. Abençoa a minha vida, o que eu vou resolver daqui a pouco. Vou renovar minha carteira de motorista, abrir as portas, que tudo dê certo para a glória do Teu nome. E em nome de Jesus eu oro a Ti pela fé. Eu agradeço. Amém. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor. Desculpa aí o devocional ter ficado muito demorado, mas é porque a